Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 27 de dezembro, quarta-feira, terceiro dia da oitava de Natal. Estamos assim vivenciando ainda a imensa alegria do nascimento de Jesus. Estamos assim comemorando ainda a luz que nos emana desse Santo Natal. Hoje celebramos a memória de São João Apóstolo Evangelista, ao qual devemos um Jesus mais íntimo, aquele que mais profundamente se manifesta Filho de Deus feito homem. Então hoje convido você, convido sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho tirado do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de 8 a 2. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado por primeiro. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, ainda vivenciando assim em clima de Natal, somos convidados a celebrar a festa do apóstolo João, aquele que o próprio Evangelho intitula o discípulo que Jesus amava. Eu percebo que a igreja coloca essa festa logo após o Natal, certamente porque João foi um dos primeiros a se tornar discípulo de Jesus, uma das primeiras pessoas a beber da água viva que nos foi dada no Santo Natal. Dos 12 apóstolos, ele foi o único que não abandonou Jesus, aquele que permaneceu com ele até os últimos suspiros. Foi aos cuidados dele que Jesus entregou a sua mãe. Eis aí a tua mãe, assim disse Jesus. Provavelmente João era o mais novo dos apóstolos. Ele era irmão do apóstolo Tiago, e seu pai chamava-se Zebedeu e sua mãe Salomé. Então, os dois irmãos exercia, juntamente com o pai, uma profissão de pescadores. Antes de pertencer ao grupo de Jesus, João e Tiago eram discípulos de João Batista. Um dia, João Batista apontou para Jesus que passava e disse para seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus. João e os outros discípulos deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. Prosseguindo, Jesus olhou para trás e perguntou-lhe: que procurais? Eles responderam: mestre, onde moras? Jesus disse: vinde ver. Eles foram, viram e permaneceram com Jesus até o fim de suas vidas. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, hoje podemos meditar na narrativa do Evangelho da ressurreição de Jesus, que tem em São João um dos protagonistas desse acontecimento. Portanto, ao dar a notícia aos discípulos que tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram, Maria Madalena fez com que os primeiros a correr ao túmulo fosse Simão Pedro e João. Isso tem um significado muito profundo, pois Pedro já se afigurava como líder de todos e João se considerava o mais amado por Jesus. Com certeza, eles entenderam logo, pois Jesus já lhe havia advertido e lhe anunciado o que iria lhe acontecer. No entanto, diante de tantas advertências, de tantos sinais, os dois ainda não tinham tido o entendimento completo, pois estava agora em busca do corpo de Jesus, procurando assim um morto, embora Jesus já estivesse vivo. Entretanto, caros irmãos, queridas irmãs, o fato de ter ido rapidamente em busca do que ouviram falar, comprova para nós a fé que os movia. Por isso, João, que já havia provado do amor de Deus, no final dá testemunho de que acreditou, e a surpresa se transformou em alegria.
nós também, caros irmãos, queridas irmãs, precisamos assumir de vez a nossa condição de homens e mulheres salvos em Jesus Cristo, amados por Deus. Devemos assumir verdadeiramente, né, essa condição de sermos salvos por Cristo e sermos amados por Deus. Aonde temos procurado Jesus? Enquanto permanecemos vivos nessa terra, ainda poderemos conseguir vê-lo na hora da escuridão? Não podemos permanecer parados, inertes, esperando assim por algo que já aconteceu e ainda não percebemos. Amados irmãos, queridas irmãs, a fé e a esperança nos leva, ou seja, nos faz a mover. Portanto, precisamos assumir que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou e que não precisamos mais procurar Jesus entre os mortos. Na hora do desespero, na hora da provocação, da provação, aonde você tem procurado Jesus? Onde você tem encontrado força para enfrentar a doença e a morte? E o que você teria feito no lugar de Pedro e João? Se pergunte nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs, medite um pouco. E peçamos ao Pai para despertar em nosso coração uma fé verdadeira no Cristo ressuscitado, presente e vivo no meio de nós, vencedor da morte e do pecado. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.